Já alguma vez se perguntou quanto vale uma criança? Eu descobri o meu preço aos 10 anos, 2 galinhas do campo de pescoço pelado e nem eram das mais bonitas. Hoje, com mais de 70 invernos nas costas, ainda sinto o gosto amargo dessa descoberta na boca. Algumas feridas cicatrizam, mas nunca desaparecem por completo. Chamo-me Teresa, nasci em 1952 numa aldeola chamada Fontes Claras, no interior do Alentejo, onde o tempo parecia correr mais devagar que o ribeirinho que cortava as terras da minha família. Ou melhor, da família da minha tia Júlia, porque família, a bem dizer, eu já não tinha. Quando fecho os olhos agora, ainda consigo ouvir o barulho daquele Opel preto a parar em frente à casa de taipa, o cheiro da terra molhada depois da chuva, o ranger das dobradiças do portão de madeira, as galinhas a ciscar no terreiro sem saberem que 2 delas se tornariam a minha moeda de troca. Naquela tarde soalheira de janeiro, olha para frente, rapariga, não tens nada para olhar para trás. Essas foram as palavras da minha tia enquanto me empurrava para dentro daquele carro reluzente com as minhas poucas roupas embrulhadas num pano da loiça velho. Eu não chorei. Aprendi cedo que as lágrimas não comovem quem já decidiu que tu não importas. O homem chamava-se Arlindo Mendonça. O doutor Arlindo, como todos na região, o chamavam mesmo sem terem a certeza de que ele tinha algum diploma. Dono de olivais, gado e terras que se estendiam até onde os olhos podiam alcançar naquela época, um homem como ele era quase um deus para gente simples como nós. Vais ter vida de princesa miúda. A minha senhora não tem filhos. Vai gostar de ter uma rapariguinha prendada para lhe fazer companhia, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos, enquanto o motorista guardava a minha trouxa na bagageira como quem acomoda um saco de batatas. Eu não era parva. Mesmo com 10 anos já tinha visto o suficiente da vida para desconfiar de promessas bonitas. Mas o que pode fazer uma menina sem mãe, sem pai, sem ninguém para chamar de seu? Quando não se tem escolhas, qualquer caminho parece ser o único. O carro avançou pela estrada de terra batida a levantar uma poeira que tingia tudo de um tom alaranjado. Pela janela traseira vi a minha tia receber algo embrulhado num jornal. Dinheiro soube depois, enquanto as 2 galinhas cacarejavam no terreiro alheias ao papel que acabavam de desempenhar na minha vida. Algumas pessoas perguntam por que guardo esta história por tantos anos, por que não deixei esta dor para trás junto com o século passado. Talvez porque certas experiências não são como roupas velhas que se podem simplesmente deitar fora. Elas tornam-se parte de quem somos, como os anéis no tronco de uma árvore. Ou talvez porque ao contar esta história estou a dizer àquela menina assustada dentro do carro: vais sobreviver, vais tornar-te mais forte do que alguma vez imaginaste. Um dia as tuas mãos enrugadas hão de acariciar os cabelos dos teus netos, e o teu coração, tantas vezes quebrado, vai encher-se de um amor que aquela mulher nunca te poderia ter tirado. Quando o carro começou a subir as serras do Alentejo, deixando para trás tudo o que eu conhecia, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era medo, nem raiva, nem tristeza. Era uma espécie de vazio, como se eu estivesse a flutuar fora do meu próprio corpo a observar aquela cena acontecer com outra pessoa. O Dr. Arlindo falava sobre a sua herdade, sobre como eu teria roupas novas, como aprenderia coisas de gente fina. Eu apenas acenava hipnotizada pelo movimento das árvores a passar pela janela. Dentro de mim, algo dizia que as promessas dele eram como nuvens de verão, bonitas de longe, mas sem substância quando se tenta tocá-las. Eu estava certo. Quando os portões da herdade do Bom Retiro se abriram para nos receber, não foi para a casa grande que me levaram. O carro não parou na entrada majestosa com colunas brancas que eu tinha visto de longe. Contornamos a propriedade até aos fundos, onde um conjunto de casinhas de tijolo aparente abrigava os trabalhadores. A dona Carmela vai explicar-te tudo, disse o doutor, já sem o sorriso afável que exibira para minha tia. E vê se aprendes depressa. Não gosto de gastar o meu tempo a ensinar o que já devias saber. Foi naquele momento, parada na poeira, com a minha trouxa miserável nas mãos, que entendi o que significava ser trocada por 2 galinhas. Não era apenas um negócio injusto, era uma declaração sobre o meu valor no mundo.
E aquela revelação dolorosa como ferro em brasa marcou a minha alma de um jeito que nem 70 anos conseguiram apagar completamente. Mas esta não é uma história sobre dor. É uma história sobre como transformei essa dor em força, sobre como uma menina que valia menos que 2 aves de capoeira construiu uma vida que ninguém pode medir em valores tão pequenos. A casa onde nasci ficava à beira de um córrego que transbordava na época das chuvas. Era uma construção simples de barro e madeira com telhado de colmo que precisava de ser refeito a cada 3 anos. O chão de terra batida era varrido todos os dias pela minha mãe, a dona Sebastiana, mulher de mãos calejadas e sorriso fácil mesmo, quando a vida insistia em mostrar os seus dentes afiados. O meu pai Joaquim trabalhava no campo dos outros. Acordava antes do sol e voltava quando as estrelas já estavam no céu. Homem de poucas palavras e muito suor, carregava nos ombros o peso de sustentar 5 bocas com o pouco que ganhava. Eu era a mais nova raspa do tacho, como ele dizia, enquanto me punha ao colo nos raros momentos de descanso. A nossa vida não era fácil, mas era nossa. Aos domingos íamos todos à igrejinha da vila. A mamã usava o seu único vestido bom azul, com flores brancas já desbotado nas bordas. O papá calçava os sapatos guardados numa caixa durante a semana inteira. Os meus 3 irmãos mais velhos, Antônio, José e Maria, reclamavam das roupas engomadas, mas obedeciam ao olhar severo da nossa mãe. Tínhamos o necessário comida na mesa, mesmo que fosse apenas sopa de pão com couve e um teto sobre as nossas cabeças, e o carinho que transformava a nossa pobreza em algo suportável. À noite, sob a luz de um candeeiro, a petróleo a mamã contava histórias de assombrações e de santos, enquanto as suas mãos habilidosas remendavam ou teciam esteiras de palha que vendia na feira. Então veio a febre. Começou com meu pai numa tarde de outubro. Pensamos que fosse cansaço o corpo a cobrar as horas excessivas na apanha da azeitona. Mas logo o suor frio e os tremores mostraram que era algo pior. O médico só vinha à vila uma vez por mês e faltavam 2 semanas para a sua visita. Quando chegou já era tarde demais. A doença foi impiedosa, como se tivesse pressa. Levou meu pai em poucos dias. Depois, como uma fogueira descontrolada, saltou para os meus irmãos Antônio e José. A mamã se recusava a deixar o lado deles mesmo quando o curandeiro da povoação advertiu que a enfermidade estava no ar. Se for a vontade de Deus levar-me junto, que assim seja, dizia ela, trocando as compressas de água com ervas que pouco efeito tinham contra aquela febre devastadora. A Maria e eu fomos poupadas naquele primeiro momento, mas a mamã não. Uma manhã acordei e encontrei-a deitada ao lado dos meus irmãos, a sua testa quente como brasa e os olhos vidrados a delirar sobre anjos e procissões. Teresa chamou ela num momento de lucidez, segurando a minha mão com uma força que não combinava com o seu corpo frágil. Cuida da Maria. Vocês precisam de ficar juntas. Eu tinha apenas 7 anos quando prometi o que não poderia cumprir. Naquela mesma noite, a mamã fechou os olhos pela última vez, um sorriso sereno no rosto, como se estivesse apenas a dormir após um dia de trabalho. Os vizinhos ajudaram no enterro. 4 caixões simples a descer para a terra do pequeno cemitério local. O padre rezou uma missa coletiva, mencionando que Deus os chamara tão cedo. Mistérios da providência divina foi a sua explicação para 2 crianças que olhavam sem entender por que Deus precisava tanto da sua família. Foi a tia Júlia quem veio buscar-nos. Irmã mais velha da mamã vivia no outro lado do município com o marido, o tio Zeca, e as suas 3 filhas. Chegou de carroça, o rosto fechado como o céu antes da tempestade, e começou a separar o que valia a pena levar entre os nossos poucos pertences. 2 bocas a mais para alimentar, resmungou ela enquanto dobrava o vestido azul da mamã e o colocava numa trouxa. O Zeca vai ficar uma fera. A minha irmã Maria tinha 12 anos e já sabia trabalhar como gente grande. Logo, se tornou útil na casa da tia a ajudar na cozinha no campo e nos cuidados com as primas mais novas. Eu, por outro lado, era pequena demais para serviços pesados e grande demais para não dar trabalho. Essa aí só serve para comer a tia Júlia. Comentava com as comadres que vinham visitar. Nem para espantar galinhas do quintal tem serventia. Por 3 anos, vivi como uma sombra naquela casa.
Dormia num canto da cozinha, em cima de uma esteira velha. Comia depois de todos já se terem servido geralmente os restos que sobravam na panela. Usava as roupas descartadas pelas minhas primas, sempre grandes demais e cheias de remendos. A Maria tentava proteger-me, dando-me porções extras de comida às escondidas ou defendendo-me quando a tia Júlia levantava a mão para me bater por alguma travessura imaginária. Mas até isso teve fim. Quando a minha irmã completou 15 anos, um proprietário das redondezas, homem de 40 e tal anos, ofereceu à tia 2 sacos de farinha e um porco gordo pelo serviço da Maria em sua casa. O tio Zeca, que bebia cada vez mais depois que as colheitas começaram a fracassar, aceitou o negócio sem pestanejar. Pelo menos vai ter uma boca a menos para alimentar, disse enquanto contava as moedas que recebera como adiantamento. A Maria partiu numa manhã chuvosa a prometer voltar para me buscar assim que pudesse. O seu olhar era uma mistura de medo e determinação quando me abraçou pela última vez. Sê forte, Teresa. Um dia a gente vai ter a nossa casa de novo. Ela nunca voltou. Soube anos depois que morreu no parto do primeiro filho sem médico ou parteira para ajudar. O proprietário nem permitiu que a notícia chegasse até nós. Foi uma vizinha da herdade, com pena daquela menina mulher enterrada como indigente, quem mandou o recado. Assim, aos 10 anos, eu tinha perdido toda a minha família. Restava apenas a indiferença da tia Júlia, o desprezo do tio Zeca e o incômodo das primas que me viam como uma intrusa. Foi nesse contexto de completo desamparo que me transformei em mercadoria no valor de 2 galinhas do campo. A herdade do Bom Retiro era um mundo à parte, um pequeno reinado, onde o Dr. Arlindo reinava absoluto. A sede da propriedade, uma construção imponente de estilo colonial, ficava no alto da colina a olhar para os olivais que se estendiam como um tapete verde ondulado. Mas esse não era o meu lugar. O meu destino era a fileira de casinhas de tijolo nos fundos da propriedade onde os trabalhadores viviam. A dona Carmela, a governanta, era uma mulher alta e magra de cabelos grisalhos sempre presos num coque tão apertado que parecia esticar a sua pele. Os seus olhos pequenos e atentos pareciam capazes de enxergar através das paredes. Nada escapava àquele olhar, nenhuma poeira sobre os móveis, nenhuma hesitação de quem estivesse sob as suas ordens. Então tu és a nova rapariga, disse a examinar-me de cima a baixo, como quem avalia uma peça de fruta no mercado. Não pareces ter muita carne nos ossos, mas vamos ver se aprendes depressa. O meu quarto, se é que lhe posso chamar assim, era um cubículo nos fundos da cozinha da casa grande sem janelas. Apenas uma fresta sob a porta por onde entrava um fio de luz, uma esteira no chão, um prego na parede para pendurar as minhas 2 mudas de roupa e um bacio de esmalte branco era todo o meu universo. Acordas às 4, acendes o fogão, preparas o café dos empregados, ajudas a cozinheira com um pequeno almoço da família. Depois lavas a louça a dona Carmela e enumerava as minhas tarefas enquanto caminhávamos pela cozinha reluzente. À tarde ajudas na lavagem de roupa, na limpeza dos quartos e no que mais for preciso. Aos domingos só trabalhas meio período até depois do almoço. Engoli em seco a tentar absorver tudo. Eram mais tarefas do que eu alguma vez tivera na casa da minha tia, onde já me achava um estorvo. E quando vou para a escola, perguntei, lembrando-me da promessa do Dr. Arlindo. A bofetada veio rápida a arder na minha face com a força de quem está acostumada a disciplinar. Primeira lição, não se fala a menos que te perguntem algo. Segunda lição, aqui não é lugar para perguntas, é lugar para trabalho. Entendeste, assente com a cabeça, os olhos a arder com lágrimas que me recusei a derramar. Ali naquele exato momento enterrei as últimas migalhas de esperança que trouxera comigo naquela viagem. Nos primeiros dias os meus dedos sangravam de tanto esfregar panelas e soalhos. As minhas pernas tremiam de cansaço depois de subir e descer escadas incontáveis. Vezes o meu estômago roncava de fome, pois só podíamos comer depois de toda a família e visitantes terem sido servidos. Muitas vezes sobrando apenas restos. Aprendi rapidamente as regras não escritas. Nunca olhar nos olhos dos patrões, tornar-me invisível. Quando as visitas chegam, mover-me em silêncio pelos corredores, como se fosse um fantasma responder, sempre sim, senhora, e sim, senhor, mesmo quando era evidente que me pediam o impossível.
Conheci a Dona Eugênia, esposa do Dr. Arlindo, uma semana depois da minha chegada. Era uma mulher bonita de pele muito branca e mãos que nunca tinham tocado em água de serviço. Usava vestidos elegantes mesmo para ficar em casa e tinha o hábito de bater com um lenço perfumado no nariz sempre que passava por algum empregado, como se o nosso odor de trabalho a ofendesse. "É esta a rapariga?", perguntou a Dona Carmela, parada à porta da cozinha a observar-me a lavar uma pilha interminável de panelas. "Sim, senhora. A que o doutor trouxe do campo." Murmurou, franzindo o nariz delicado. "Não parece muito esperta. Veja como esfrega essa panela há 10 minutos no mesmo lugar. Vai aprender, senhora. Ou vai apanhar até aprender." A Dona Eugênia sentiu aparentemente satisfeita com a resposta e saiu sem me dirigir uma única palavra, como se eu fosse apenas mais um objeto da cozinha. À noite, deitada na esteira dura, eu abraçava a boneca de pano sem um olho, último presente da minha mãe, e sussurrava-lhe as histórias que a mamã me contava. Era a minha forma de manter viva a memória de lembrar que houve um tempo em que fui amada, em que tinha um nome, e não era apenas a rapariga Otto aí. Havia outras crianças na herdade, filhos dos trabalhadores dos olivais. Nos raros momentos de folga, eu observava-os a brincar de longe, sem coragem de me aproximar. Alguns frequentavam a escolinha rural que funcionava numa sala improvisada perto da capela da herdade. Eu invejava-os silenciosamente, vendo-os a carregar os seus cadernos e lápis. Um dia, durante um domingo de folga, reuni coragem e perguntei a Dona Carmela sobre a promessa da escola. "Escola, riu ela, um som seco como um galho a quebrar. Vais aprender o que precisas aqui mesmo, ler receitas, contar trocos, calcular quanto sabão usar na roupa. Para que mais serviria a educação para alguém que nem certidão de nascimento tem direito?" Foi naquele momento que compreendi plenamente a minha situação. Eu não era uma criança aos olhos daquelas pessoas. Era uma propriedade adquirida pelo valor de 2 galinhas, sem mais direitos que os animais do terreiro. A diferença era que dos animais esperava-se apenas que crescessem. De mim exigia-se trabalho. O tempo passava, as estações sucediam-se, e eu crescia como uma erva daninha resistente, mas sem cuidados. À medida que o meu corpo mudava, novos medos surgiram. Eu via como alguns homens da herdade olhavam para as moças como cochichavam, quando o Dr. Arlindo visitava os alojamentos das empregadas mais jovens à noite. Percebi então que a minha verdadeira luta ainda nem tinha começado. Fiz 12 anos na herdade do Bom Retiro. Sem comemorações, sem parabéns, sem um único reconhecimento de que aquele dia era diferente dos outros. Apenas a Zefa, a cozinheira velha que às vezes me protegia da Dona Carmela, escondeu um pedaço de marmelada no meu canto da cozinha com um bilhete mal traçado: "Deus te proteja, miúda." Aquele seria um dia como qualquer outro, eu pensava enquanto carregava baldes de água do poço para a cozinha antes mesmo de o galo cantar. O céu ainda estava escuro, pontilhado de estrelas que iam se apagando conforme a madrugada cedia espaço para a manhã. O sereno molhava os meus pés descalços e o vestido simples de algodão, já curto demais para o meu corpo que crescia apesar da pouca comida. Foi quando ouvi os gritos vindos da casa grande. "Ladrão pega ladrão." A voz estridente da Dona Eugênia cortava o silêncio da madrugada como um chicote no ar. "Arlindo, acorda. Tem alguém na sala." Larguei os baldes onde estavam e corri em direção à varanda dos fundos, mais por instinto do que por coragem. Da porta da cozinha, vi o movimento de sombras na sala de visitas através das janelas de vidro. Ouvi o barulho de algo a quebrar-se porcelana, talvez um dos muitos enfeites caros que a patroa colecionava. "Chama os guardas, chama a polícia." A Dona Eugênia continuava a gritar agora do seu quarto sem ousar descer. Vi quando 2 homens saíram a correr pela porta da frente, a carregar algo em sacos. Ouvi o tropel de cavalos a aproximar-se, os vigias noturnos da herdade, alertados pelos gritos. O Dr. Arlindo apareceu na varanda de camisa de noite e espingarda na mão, mas os invasores já tinham desaparecido na escuridão da estrada. Foi então que ouvi um gemido baixo, quase inaudível, vindo da sala. Sem pensar, empurrei a porta da cozinha e entrei na casa grande, algo que jamais ousaria fazer sem ser chamada. Na penumbra da sala de visitas, entre cacos de cristal e gavetas reviradas,
vi um vulto no chão. Um dos ladrões, pensei a princípio, talvez ferido na fuga apressada. Mas quando me aproximei, o coração gelou no peito. Era o Juvenal, o filho de 17 anos, do Dr. Arlindo, que estudava num colégio interno na capital e estava em casa para as férias de verão. Estava caído de lado, uma poça escura a formar-se sob o seu corpo. Socorro, gritei, ajoelhando-me ao lado dele. Tem gente ferida aqui, toquei no seu rosto. Estava frio, mas ele respirava. Na escuridão não conseguia ver bem o ferimento, apenas sentia o líquido quente e viscoso nas minhas mãos quando tentei levantá-lo. Em segundos a sala encheu-se de gente. O Dr. Arlindo deixou cair a espingarda quando viu o filho estirado no chão. A dona Eugênia desceu as escadas aos prantos, o seu corpo frágil a sacudir em soluços desesperados. Meu filho, meu menino, ela gritava, atirando-se sobre o corpo do rapaz. Foi esfaqueado, disse um dos guardas que examinou o ferimento à luz de um candeeiro. Apanhou perto do coração, a perder muito sangue. O doutor da cidade não chega a tempo, murmurou alguém. Foi quando tomei a atitude que mudaria para sempre o meu destino naquela herdade. Corri para a cozinha e voltei com um punhado de folhas de arruda alecrim e erva cidreira que a Zefa mantinha penduradas em molhos no teto. Deixem-me ajudar, falei com uma firmeza, que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma. A minha mãe era benzedeira e ensinou-me a estancar o sangue. Os olhares de espanto voltaram-se para mim, a rapariga invisível que de repente ousava falar e mais ainda oferecia ajuda. Tirem essa miúda daqui, gritou a dona Eugênia histérica. Mas o doutor Arlindo, talvez pela primeira vez a olhar diretamente para mim, fez um gesto de silêncio. Deixem a rapariga tentar. Não temos nada a perder. As minhas mãos tremiam, mas a minha voz saiu firme quando comecei a recitar as palavras que tantas vezes ouvira minha mãe murmurar sobre ferimentos nos campos. Amassei as ervas entre os dedos, misturando-as com um pouco de aguardente que pedi que trouxessem e apliquei diretamente sobre o corte profundo no peito do Juvenal. Sangue tem o teu limite, como todas as águas tiveram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sussurrei a pressionar o ferimento com força. Onde São Pedro passou com nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue estancou e a dor acabou. Para surpresa de todos, e confesso que também para minha, o sangramento começou a diminuir. Continuei a pressionar o penso improvisado a trocar as ervas quando ficavam encharcadas a murmurar as rezas que a mamã me ensinara, sem que eu jamais imaginasse que um dia as usaria. Foram as horas mais longas da minha vida, ajoelhada ao lado daquele rapaz que mal conhecia, a sentir o olhar de todos sobre mim, a carregar nos ombros frágeis a responsabilidade por uma vida. Quando o médico finalmente chegou horas depois, o Juvenal ainda respirava. Impressionante, disse o médico após examinar o ferimento. A faca passou a um dedo do coração. Se não tivessem estancado o sangue, ele não estaria vivo. O Dr. Arlindo pousou a mão no meu ombro, o primeiro toque não violento que recebi naquela casa em 2 anos. Como sabias fazer isso, rapariga? Perguntou a voz embargada pela emoção e cansaço. A minha mãe ensinou o Senhor. Ela curava a gente na nossa vila. Naquele momento algo mudou no olhar do proprietário. Não era gratidão. Homens como ele não agradecem a pessoas como eu. Era reconhecimento, como se pela primeira vez ele enxergasse que havia um ser humano dentro daquela rapariga maltrapilha que comprara por 2 galinhas. Quando o Juvenal foi levado para o quarto já medicado e fora de perigo, eu continuava ali exausta, as minhas mãos e o meu vestido manchados de sangue. Não percebi imediatamente, mas aquela noite tinha reescrito o meu destino. Eu não seria mais apenas a rapariga da cozinha. Tinha demonstrado um valor que nem eu mesma sabia possuir. E isso era algo que nunca poderia ser medido em galinhas. Naquela manhã, depois de passar a noite toda a cuidar do Juvenal, fui mandada para o meu canto na cozinha sem qualquer palavra de agradecimento. O meu corpo doía de cansaço, as minhas pernas tremiam sob o peso de uma vigília que parecia não ter fim. Mesmo assim, a dona Carmela esperava que eu cumprisse as minhas tarefas habituais como se nada tivesse acontecido. Vai trocar esse vestido imundo de sangue e volta para ajudar com o café, ordenou o rosto contraído numa expressão que não consegui decifrar.
Não era a habitual carranca de desprezo, mas algo diferente, como se não soubesse exatamente como me tratar agora. Obedeci em silêncio, mas algo dentro de mim tinha mudado. Era como se uma pequena chama tivesse sido acesa, uma luz tênue que não existia antes. Durante toda a manhã, enquanto lavava a louça e descascava legumes, os meus pensamentos voltavam para aquele momento na sala, para a sensação de ter sido útil, de ter feito algo que ninguém mais ali poderia fazer. Por volta do meio-dia aconteceu algo sem precedentes. Fui chamada à casa grande não para servir, mas para ver o rapaz que tinha ajudado a salvar. "A senhora quer falar contigo", disse a dona Carmela, ainda com aquela expressão estranha no rosto. "Comporta-te e não abras a boca a menos que te perguntem algo." Sequei as mãos trêmulas no avental, tentei ajeitar os meus cabelos rebeldes e segui em direção à escada principal, um território proibido para empregados como eu que normalmente só usavam a escada dos fundos. Cada degrau parecia levar-me para um mundo desconhecido, onde eu não sabia as regras ou o que esperar. O quarto do Juvenal ficava no final do corredor com janelas que davam para os olivais. Era um cômodo espaçoso com móveis de madeira escura e uma cama grande, onde o rapaz repousava pálido mas consciente. A dona Eugênia estava sentada ao seu lado, a segurar-lhe a mão como se temesse que ele pudesse desaparecer a qualquer momento. "Aproxima-te", disse ela, sem o habitual desdém na voz. Havia algo mais ali, não gratidão certamente, mas talvez uma espécie de respeito relutante. Dei 3 passos hesitantes e parei a manter a cabeça baixa como tinha aprendido. "O meu filho quer agradecer-te pelo que fizeste", continuou ela, as palavras a parecerem arrancar um pedaço do seu orgulho a cada sílaba. O Juvenal sorriu fracamente, um gesto que iluminou o seu rosto jovem apesar da palidez. "A rapariga da cozinha", disse ele a voz pouco mais que um sussurro. "Dizem que me salvaste a vida." "Só fiz o que a minha mãe me ensinou", o senhor respondia a voz quase a sumir de nervosismo. "Como te chamas?" A pergunta apanhou-me desprevenida. Em 2 anos, naquela idade, ninguém da família se tinha interessado pelo meu nome. Eu era simplesmente a rapariga ou a ajudante da cozinha, ou nos dias maus aquela miúda insolente. "Teresa, senhor. Teresa Maria de Jesus." "Obrigado, Teresa Maria de Jesus", disse ele, cada palavra claramente a custar-lhe um esforço. "Parece que te devo a minha vida." Uma sensação estranha percorreu o meu corpo, um calor que começou no peito e se espalhou até a ponta dos dedos. Era reconhecimento. Era o som do meu nome a ser pronunciado com respeito. Era a compreensão súbita de que eu existia para além das tarefas que executava. "Podes retirar-te agora", disse a dona Eugênia, quebrando o momento. "O rapaz precisa de descansar." Fiz uma pequena reverência e virei-me para sair. Foi quando ouvi a voz do Dr. Arlindo, que estava parado à porta do quarto, a observar a cena em silêncio. "A partir de amanhã vais ajudar a cuidar do meu filho", anunciou ele com aquela autoridade inquestionável de quem está acostumado a dar ordens. "A dona Carmela vai reorganizar as tuas tarefas e quando ele melhorar, quero que lhe ensines essas rezas e conhecimentos de ervas. Pode ser útil para quando assumir as herdades." Saí daquele quarto a caminhar sobre nuvens maus, sentindo o chão sob os meus pés. No corredor, longe dos olhares da família, deixei escapar algumas lágrimas. Não de tristeza como tantas que já tinha derramado naquela casa, mas de uma emoção que não sabia nomear. Era como se pela primeira vez eu tivesse encontrado um propósito maior que simplesmente sobreviver mais um dia. De volta à cozinha, notei os olhares curiosos dos outros empregados. Tinham ouvido sobre o que acontecera na noite anterior e agora observavam-me como se eu fosse uma pessoa diferente. Já não era mais a rapariga invisível que ninguém notava. De alguma forma, eu tinha me tornado alguém. "O que a patroa queria?", perguntou a Zefa, aproximando-se enquanto eu voltava ao trabalho de descascar batatas. "O rapaz vai precisar de cuidados", respondi ainda atordoada com a mudança repentina na minha situação. "Vou ajudar a cuidar dele." A Zefa olhou para mim com uma mistura de espanto e preocupação. Nos seus olhos cansados, vi um aviso silencioso que não compreendi completamente naquele momento. "Tem cuidado, miúda", murmurou ela, olhando ao redor para se certificar de que ninguém nos ouvia. "As bênçãos nesta casa
costumam vir com um preço alto. Naquela noite deitada na minha esteira, não consegui dormir. A minha mente fervilhava de possibilidades. Talvez agora eu pudesse ganhar um quarto melhor. Talvez pudesse aprender a ler e a escrever como sempre sonhei. Talvez, apenas talvez, pudesse construir uma vida diferente da que me fora destinada quando a minha tia me trocou por 2 galinhas. O medo ainda estava lá enraizado em cada célula do meu corpo depois de anos de maus tratos. Mas agora havia algo mais: esperança. Uma semente pequena e frágil, mas que começava a brotar no terreno árido da minha existência. Eu não sabia então que a esperança pode ser o mais perigoso dos sentimentos, quando nasce em corações como o meu, corações que nunca aprenderam a proteger-se das decepções. Nas semanas seguintes, a minha vida na herdade do Bom Retiro transformou-se completamente. Fui transferida da cozinha para a casa grande, instalada num quartinho ao lado do quarto do Juvenal, para estar sempre à disposição. Ganhei 2 mudas de roupa nova simples, mas sem remendos ou manchas, e um par de sapatos que, embora usados, eram os primeiros que possuía desde que chegara àquele lugar. A dona Carmela, que antes determinava os meus dias com ordens ríspidas e punições frequentes, agora mantinha a distância, como se temesse interferir em algo que não compreendia completamente. Os outros empregados tratavam-me de forma diferente, alguns com respeito recém-descoberto, outros com inveja mal disfarçada. Estás a achar-te. Agora, viraste enfermeira de luxo, provocou a Marcolina, uma das criadas mais antigas, quando me viu a descer à cozinha para buscar um chá para o Juvenal. Cuidado para não te esqueceres de quem és de verdade. Eu fingia não ouvir tais comentários, mas cada palavra infiltrava-se em mim como uma goteira num telhado velho. Quem eu era, afinal? A menina trocada por 2 galinhas? A criada da cozinha? Ou essa nova pessoa que de repente tinha valor aos olhos dos patrões? A minha rotina agora consistia em trocar os curativos do Juvenal, preparar chás e cataplasmas de ervas e ajudá-lo a mover-se quando a dor permitia. No início ele dormia a maior parte do tempo, efeito dos medicamentos deixados pelo médico, que vinha 1 vez por semana para acompanhar a sua recuperação. Mas conforme os dias passavam e as suas forças retornavam, o Juvenal começou a conversar comigo. No começo eram perguntas simples sobre o remédio ou pedidos de ajuda para se ajeitar na cama. Depois tornaram-se conversas reais, algo que eu nunca tinha experimentado com alguém da casa grande. Onde aprendeste sobre essas ervas? Perguntou certa tarde enquanto eu trocava as folhas de confrei e arnica que ajudavam a cicatrizar o seu ferimento. Com a minha mãe, senhor. Ela cuidava de toda a gente lá na vila onde nasci. E a tua mãe, onde está agora? A pergunta fez o meu coração apertar. Era a primeira vez em anos que alguém se interessava pela minha história. Morreu de febre, senhor. Ela e o meu pai e os meus 2 irmãos. Só sobramos eu e a minha irmã mais velha, que foi trabalhar noutra herdade. E como vieste parar aqui? Hesitei. Como explicar que fui entregue como mercadoria pela minha própria tia? Como dizer a este rapaz, filho do homem que me comprou, que o meu valor naquela transação foi inferior ao de 2 aves de capoeira? A minha tia não me podia criar. O seu pai ofereceu trabalho na herdade. Não era mentira, apenas uma versão suavizada da verdade crua. Uma tarde, quando ajudava o Juvenal a dar os seus primeiros passos pelo quarto após semanas de convalescença, ele fez uma pergunta que mudaria mais uma vez o curso da minha vida. Sabes ler? Teresa balanceia a cabeça negativamente, a sentir o rosto a queimar de vergonha. Gostarias de aprender? O meu coração acelerou tanto que pensei que ele poderia ouvir. Aprender a ler era um sonho tão distante que eu mal ousava alimentá-lo. Sim, senhor, mais que tudo. Então vou ensinar-te, decidiu ele com a simplicidade de quem não compreende o peso daquela oferta. Quando estiver mais forte, teremos aulas todas as tardes. Será o meu agradecimento por me teres salvo a vida. Naquela noite chorei na minha almofada. Não lágrimas de tristeza, mas de uma alegria tão intensa que doía. O destino, que sempre fora tão cruel comigo, de repente parecia oferecer uma oportunidade que jamais imaginei possível. Contudo, as mudanças positivas na minha vida não vieram sem consequências inesperadas.
A principal delas era a atitude da Dona Eugênia. Se antes ela mal notava a minha existência, agora, o seu olhar seguia-me pela casa com uma desconfiança que me gelava a espinha. Uma manhã, enquanto arrumava o quarto do Juvenal durante o seu passeio pela varanda, apoiado pelo pai, ela entrou sem aviso. "O que pensas que estás a fazer com meu filho?" perguntou diretamente, sem rodeios. "Senhora", respondi confusa, "não te faças de inocente. Achas que não vejo como ele olha para ti? Como sorri quando entras no quarto? O meu sangue gelou nas veias." O que ela estava a insinuar era algo que jamais me tinha passado pela cabeça. "Senhora, eu só estou a cuidar dele como o patrão mandou", respondi a voz trêmula. "Escuta bem, miúda." Ela aproximou-se, o perfume francês quase a sufocar-me. "Salvaste-lhe a vida e por isso ainda estás nesta casa. Mas não te iludas. Tu és e sempre serás uma criada, uma ninguém que a minha família comprou por algumas moedas. O Juvenal vai para a Europa no próximo ano completar os estudos. Vai casar-se com uma moça de boa família e vai esquecer-se de que existes." Cada palavra era como uma agulha que perfurava a frágil bolha de esperança que eu vinha a cultivar nas últimas semanas. "E se me deres motivos para desconfiar das tuas intenções", continuou ela, "juro que vais desejar nunca ter posto os pés nesta herdade." Quando ela saiu, deixando para trás apenas o eco da sua ameaça e o aroma pesado do seu perfume, senti as minhas pernas a fraquejarem. Sentei-me na beirada da cama do Juvenal a tentar controlar o tremor que tomava conta do meu corpo. Eu não tinha feito nada de errado, não tinha alimentado sonhos impossíveis, nem imaginado futuros que não me pertenciam. Estivera apenas grata pela chance de ser tratada como ser humano, pela oportunidade de aprender pela primeira vez em que alguém me via como mais do que apenas um par de mãos para o trabalho. Mas as palavras da Dona Eugênia lembraram-me bruscamente da realidade. Eu era propriedade, não pessoa. Um investimento que rendera um retorno inesperado quando salvei o seu filho, mas ainda assim apenas um objeto com um preço 2 galinhas. Naquela noite, a contemplar o teto do meu quartinho, compreendi que o evento que transformara a minha vida naquela herdade trazia consigo não apenas novas possibilidades, mas também novos perigos. A pequena luz de esperança que começara a brilhar agora vacilava sob o peso das verdades cruéis que a Dona Eugênia despejara sobre mim. Ainda assim, decidi que não permitiria que essa luz se apagasse completamente. Se aprender a ler fosse possível, eu agarraria essa chance com todas as minhas forças, porque naquele momento entendi que o conhecimento poderia ser a única coisa que ninguém jamais me poderia tirar. As aulas de leitura começaram numa tarde de setembro, quando o Juvenal já conseguia sentar-se à secretária por períodos mais longos. O médico tinha autorizado atividades leves, desde que não exigissem esforço físico. "Ensinar alguém a ler é um bom exercício para a mente", dissera o doutor, sem imaginar o impacto que essas palavras teriam na minha vida. O Juvenal era um professor paciente, algo que me surpreendeu. Rapazes ricos costumam ser impacientes mimados, pelo menos era o que eu pensava baseada no pouco que conhecia. Mas ele parecia genuinamente interessado em ensinar-me, dedicando 1 hora todos os dias entre o almoço e o chá da tarde, quando a sua mãe costumava descansar e o seu pai cuidava dos negócios no escritório. A, E, I, O, U. Repetia eu, traçando as letras com um lápis gasto em folhas de papel que sobravam dos cadernos do Juvenal. As minhas mãos calejadas, acostumadas a esfregar chão e a torcer roupas, tremiam ao segurar o lápis delicado. "Não apertes tanto", ele orientava, ajustando os meus dedos ao redor do instrumento. "Deixa o lápis fazer o trabalho." Era estranho estar tão perto de um homem ainda que fosse pouco mais que um rapaz sem estar a limpar algo ou a servir comida. O cheiro do seu sabonete fino, tão diferente do sabão grosseiro que usávamos na área de serviço, distraía-me. A sua maneira de falar com palavras que eu nunca tinha ouvido antes fascinava-me e intimidava-me ao mesmo tempo. No início, os nossos encontros eram tensos. Eu sentava-me na ponta da cadeira, como se estivesse pronta para fugir ao menor sinal de desaprovação. Ele tentava pôr-me à vontade, mas anos de condicionamento não desaparecem em alguns dias. O primeiro verdadeiro obstáculo não foi a aprendizagem em si, mas esconder que estava a aprender. A Dona Eugênia não podia saber das aulas.
Isso ficou claro desde o início. O Juvenal entendia talvez melhor do que eu que a sua mãe veria aquilo como uma transgressão imperdoável. Se alguém perguntar, diz que estás a ajudar-me a organizar os meus livros de medicina, instruiu ele, ou que estou a ditar cartas para os meus amigos da faculdade. Assim desenvolvi uma técnica para esconder o meu novo conhecimento. Guardava os papéis com as minhas tentativas de escrita dentro do colchão. Praticava letras desenhando-as com o dedo na poeira da janela quando ninguém estava a olhar. À noite, sozinha no meu quartinho, movia os lábios silenciosamente a recitar as vogais e consoantes que tinha aprendido durante o dia. Cerca de um mês depois do início das aulas, tive o meu primeiro grande teste. A dona Carmela encontrou-me a sair do quarto do Juvenal com um livro na mão, um dicionário que ele me tinha emprestado para praticar à noite. "O que é isso?" perguntou ela, os olhos estreitos como os de uma raposa que avista uma presa desprotegida. "O senhor Juvenal pediu para eu limpar a poeira dos livros dele." Senhora, respondi, o coração a bater tão forte que temi que ela pudesse ouvi-lo. "Estou a levar um por um." Ela estendeu a mão a exigir ver o volume. Entreguei-lhe, tentando parecer desinteressada, como se aquilo fosse apenas mais um objeto para limpar. Ela folheou algumas páginas, talvez à procura de alguma evidência, alguma nota ou marca que provasse as minhas verdadeiras intenções. "Desde quando a limpeza de livros é tua função?" perguntou, devolvendo o dicionário com evidente desconfiança. "Desde que o doutor mandou que eu cuidasse de tudo o que o senhor Juvenal precisasse, senhora", respondi, e desta vez consegui manter a voz firme. Ela não disse mais nada, mas percebi que a partir daquele dia os seus olhos seguiam-me com mais frequência, como se eu fosse um problema à espera de acontecer. O progresso com a leitura foi lento, dolorosamente lento. A minha mente, nunca treinada para o estudo formal, lutava para fazer as conexões que pareciam tão óbvias para o Juvenal. As letras dançavam diante dos meus olhos, recusando-se a formar palavras. Muitas vezes terminava as nossas sessões com uma dor de cabeça latejante e lágrimas de frustração contidas. "Por que é tão difícil?" perguntei um dia, depois de falhar repetidamente em ler uma frase simples. "Porque começaste tarde", respondeu ele sem julgamento. "A maioria das pessoas aprende quando é criança. Mas isso não significa que não possas aprender agora. Apenas levará mais tempo e esforço." "E se eu nunca conseguir, vais conseguir", afirmou ele com uma convicção que eu não partilhava. "És a pessoa mais determinada que já conheci, Teresa. Salvaste-me a vida quando todos pensaram que eu ia morrer." Ler algumas palavras é canja perto disso. A sua confiança em mim era algo novo e desconcertante. Ninguém nunca tinha acreditado nas minhas capacidades antes. Para a minha tia, eu era um fardo. Para a dona Carmela, uma serviçal inadequada. Para a dona Eugênia, uma ameaça. Mas para o Juvenal, eu era alguém com potencial. Esse voto de confiança era um peso e um presente ao mesmo tempo. Nos dias em que eu queria desistir, quando as letras pareciam inimigos invencíveis, lembrava-me do seu olhar sincero e voltava a tentar. Houve também desafios físicos. Embora o meu quartinho ao lado do quarto do Juvenal fosse luxuoso, comparado com o canto da cozinha onde dormia antes, ainda era uma acomodação de serviçal. O colchão fino sobre uma base de tábuas fazia os meus ossos doerem toda a manhã. As tarefas domésticas, embora reduzidas, ainda ocupavam boa parte do meu dia. As minhas mãos ásperas de tanto trabalho formavam calos novos pelo uso do lápis. O maior desafio, porém, era interno. Anos de desvalorização tinham me ensinado a não sonhar, a não querer mais do que o mínimo para sobreviver. Agora a possibilidade de aprender a ler, um privilégio que nunca imaginei ter, despertava em mim ambições adormecidas. E se eu pudesse aprender mais? E se pudesse ler livros inteiros como os que enchiam as estantes da biblioteca da Casa Grande? E se houvesse um mundo além da herdade do Bom Retiro? Um lugar onde meninas trocadas por galinhas pudessem tornar-se pessoas de verdade. Esses pensamentos eram perigosos. Eram sementes de esperança plantadas em solo fértil demais, a crescer tão rápido que ameaçavam romper os muros cuidadosamente construídos ao redor do meu coração. Uma noite, quando todos dormiam, abri o dicionário escondido sob o meu colchão e a luz fraca de um coto de vela
Tracei com o dedo a palavra liberdade. Não conseguia lê-la ainda, mas o Juvenal tinha me mostrado como se escrevia. 9 letras que continham um mundo de possibilidades que eu mal ousava imaginar. Naquela noite adormeci com o dicionário abraçado ao peito, como se pudesse absorver o conhecimento por osmose durante o sono. E talvez, de certa forma, estivesse a fazer exatamente isso, a permitir que a ideia de uma vida diferente se infiltrasse lentamente no meu ser, preparando-me para os desafios ainda maiores que viriam pela frente. Dezembro chegou com as suas chuvas abundantes, que transformavam os caminhos da herdade em riachos de lama. O Natal aproximava-se, e com ele veio uma agitação incomum na casa grande. Parentes distantes confirmariam presença presentes, seriam trocados banquetes, seriam preparados. Para a família Mendonça era tempo de celebração. Para os empregados de trabalho redobrado. Naquela altura, os meus progressos com a leitura já me permitiam reconhecer palavras simples e formar frases curtas. Ainda tropeçava nas sílabas mais complexas e a minha escrita era trêmula como os passos de uma criança. Mas cada pequeno avanço enchia-me de um orgulho silencioso que aquecia a minha alma nas noites frias. Estás a ir muito bem, o Juvenal encorajava-me durante as nossas lições. Em breve poderás ler um livro inteiro sozinha. O seu ferimento estava quase completamente cicatrizado. Logo voltaria para a capital, retomaria os seus estudos de medicina e as nossas aulas chegariam ao fim. Essa perspectiva angustiava-me mais do que eu ousava admitir. Foi nesse contexto que cometi o meu primeiro grande erro, impulsionada pelo desejo de provar o meu valor antes que o meu tempo com o Juvenal acabasse. A dona Eugênia tinha encomendado cartões de Natal personalizados para enviar aos parentes e amigos influentes. Caixas e mais caixas chegaram da capital contendo centenas de cartões que precisavam de ser assinados e endereçados. Como estava ocupada com os preparativos para a festa, delegou a tarefa a uma das suas sobrinhas que passaria a temporada de festas na herdade. Numa tarde, enquanto arrumava o quarto de hóspedes, encontrei a jovem Clarice, uma rapariga de 15 anos, com caracóis dourados e sardas pelo nariz, frustrada diante de uma pilha de envelopes. É um absurdo. São mais de 200 cartões para endereçar até amanhã, reclamava ela para si mesma. Vou perder o passeio a cavalo com os meus primos. Hesitei por um momento, dividida entre o instinto de me manter invisível e o desejo recém-descoberto de ser útil, de maneiras que iam além da simples servidão. Finalmente reuni coragem. Se a menina permitir, posso ajudar, ofereci, mantendo os olhos baixos como aprendera. A Clarice olhou para mim com surpresa, como se só então notasse a minha presença no quarto. O que poderias fazer? Perguntou sem crueldade, apenas genuína confusão. Posso endereçar alguns envelopes? Respondi, o coração a martelar no peito diante da minha própria ousadia. Sei escrever um pouco. O espanto no seu rosto foi imediato. Uma empregada que sabe escrever, isso é novidade. Não revelei quem me estava a ensinar. Em vez disso, murmurei algo vago sobre ter aprendido um pouco com os filhos dos trabalhadores que frequentavam a escola rural. Após um momento de hesitação, a Clarice encolheu os ombros. Bem, não tenho nada a perder. Vamos ver o que podes fazer. Sentei-me timidamente à mesa e peguei no envelope. As minhas mãos tremiam tanto que quase derramei o tinteiro. Com o máximo de cuidado, copiei o primeiro endereço da lista que ela me entregou. A caligrafia era desajeitada, mas legível. Não está tão mal, admitiu a Clarice examinando o meu trabalho. Podes continuar com estes da primeira página, enquanto vou trocar-me para o almoço. Durante a hora seguinte, trabalhei com a concentração de um ourives sobre uma joia preciosa. Cada letra era formada com cuidado, cada endereço verificado 2 vezes. Quando a Clarice retornou, eu tinha completado quase 20 envelopes. Nossa, és rápida, exclamou ela, evidentemente aliviada por ver a pilha diminuída. Continua assim e terminaremos antes do jantar. Sentei-me novamente, agora mais confiante, e comecei a endereçar outro envelope. Foi quando a porta se abriu abruptamente. Clarice, a tua mãe está à tua procura. A dona Eugênia parou no meio da frase ao ver-me sentada, a secretária, caneta na mão. O seu rosto empalideceu, depois enrubesceu de raiva.
O que significa isto, tia Eugênia está a ajudar-me? Com os cartões, explicou a Clarice confusa com a reação da tia. E é bastante eficiente. Sai ordenou a dona Eugênia, os olhos fixos em mim como punhais. Agora, levantei-me rapidamente, deixando a caneta cair no processo. Uma mancha de tinta espalhou-se pelo envelope, arruinando-o completamente. Olha o que fizeste, gritou ela, apontando para a mancha como se fosse uma prova irrefutável da minha inadequação. Desculpe, senhora, murmurei recuando em direção à porta. Tia, foi um acidente, intercedeu a Clarice. Ela estava a fazer um bom trabalho até. Silêncio, a dona Eugênia cortou a sobrinha. Tu não entendes. Esta rapariga não tem permissão para ler ou escrever. Ela é uma criada, não uma dama de companhia. Mas ela sabe escrever, insistiu a Clarice inocentemente e bastante bem para alguém sem educação formal. O olhar que a dona Eugênia me lançou então continha todo o veneno que as palavras não podiam expressar. Naquele instante soube que tinha ultrapassado uma linha invisível. Espera-me na sala de costura, ordenou em voz baixa e controlada, que era muito mais assustadora que os seus gritos. Agora, os minutos que passei à espera na sala de costura foram os mais longos da minha vida. As minhas pernas tremiam tanto que tive de me sentar, embora soubesse que era uma ousadia usar os móveis sem permissão. Na minha mente, via o trabalho de meses a desmoronar-se como um castelo de areia atingido por uma onda. Quando a dona Eugênia finalmente entrou, fechou a porta com uma calma estudada que não combinava com a tempestade nos seus olhos. Quem te está a ensinar a ler e a escrever, mantive o silêncio, os olhos fixos no chão. Jamais implicaria o Juvenal. Isso seria uma traição imperdoável à única pessoa que me tinha tratado com genuína bondade. Perguntei: quem te está a ensinar? Repetiu ela, aproximando-se até que a sua saia roçasse os meus joelhos. Aprendi sozinha, senhora, menti a voz quase inaudível a observar o chão. A bofetada veio rápida e forte, deixando a minha face a arder e os meus olhos marejados. Não mintas para mim. Uma selvagem como tu não aprende a escrever a observar. Mesmo assim mantive a minha versão, suportando mais 2 bofetadas sem derramar uma única lágrima. Escuta bem, disse ela, finalmente cansada do meu silêncio obstinado. Não sei o que se está a passar nesta casa, mas vou descobrir. E quando descobrir, vais desejar nunca ter nascido. Naquela noite encontrei o meu quartinho revirado. O dicionário e todos os papéis com as minhas práticas de escrita tinham desaparecido. O meu pequeno tesouro de conhecimento confiscado como contrabando perigoso. Quando contei ao Juvenal no dia seguinte, ele empalideceu. Precisamos de ser mais cuidadosos, sussurrou olhando nervosamente para a porta. A mamã não pode saber que sou eu quem te está a ensinar. Ela não entenderia. Talvez devêssemos parar, sugeri, o coração pesado com as palavras. É muito arriscado. Não respondeu ele com uma determinação que me surpreendeu. Vamos apenas ser mais espertos. Ninguém te pode tirar o direito de aprender. Concordei, tocada pela sua coragem, mas uma voz dentro de mim sussurrava que alguns direitos não eram para pessoas como eu, e que ao tentar alcançar-los eu poderia perder o pouco que já tinha conquistado. Janeiro trouxe o calor abrasador típico do verão alentejano. O sol castigava os olivais e o trabalho na panha intensificava-se. A casa grande, no entanto, estava estranhamente silenciosa. Os parentes tinham retornado às suas casas após as festividades, levando consigo a agitação das festas. Apenas a tensão permanecia densa e palpável como a umidade antes de uma tempestade. Depois do incidente com os cartões de Natal, as minhas aulas com o Juvenal tornaram-se clandestinas e esparsas. Já não ousávamos usar livros ou papéis que pudessem ser descobertos. Em vez disso, ele traçava letras na palma da minha mão ou desenhava palavras no ar que eu tentava decifrar. Quando havia chance, escrevia frases na areia do jardim durante os passeios que fazíamos para fortalecer os seus pulmões, frases que logo apagávamos com o pé. É como ensinar em código, brincou ele certa vez, enquanto eu praticava o alfabeto, a desenhar letras nas costas dele com o dedo. Essas adaptações tornavam a aprendizagem ainda mais difícil, mas intensificavam a minha determinação. Cada obstáculo parecia alimentar uma fogueira dentro de mim
um fogo que nem toda a oposição da Dona Eugênia conseguiria apagar. Foi nesse mesmo mês que aprendi 2 lições fundamentais, nenhuma delas relacionada com o alfabeto. A primeira veio através da Zefa, a velha cozinheira, que sempre mantivera uma distância cautelosa, mas protetora em relação a mim. Uma tarde, enquanto eu apanhava ervas para um chá que o Juvenal tinha pedido, ela aproximou-se sorrateiramente. A patroa chamou o professor da escola rural ontem, sussurrou fingindo escolher folhas de hortelã. Perguntou se ele estava a dar aulas extras a algum dos empregados da casa. Gelei por dentro, mas mantive o rosto impassível, e o que ele disse que não claro. Coitadinho do professor Antenor, ficou branco que nem papel. Sabe que perderia o emprego se metesse o bedelho onde não é chamado. Assenti lentamente a processar a força da informação. Ela não vai desistir. Miúda, continuou a Zefa agora a selecionar alecrim com os dedos trêmulos pela idade. Ela está convencida de que alguém te está a ensinar e não vai sossegar até descobrir quem é. Por que é que ela se importa tanto? Deixei escapar a pergunta que me atormentava há semanas. A Zefa olhou para os lados, certificando-se de que estávamos sozinhas, e baixou ainda mais a voz. Porque conhecimento é poder, minha filha. E gente como nós não deve ter poder nenhum. Uma empregada que sabe ler pode ler contratos, pode conhecer os seus direitos, pode contar aos outros o que aprendeu. Isso assusta a gente como os Mendonça. As suas palavras caíram sobre mim como uma revelação. Eu tinha pensado na leitura como uma habilidade, como aprender a fazer crochê ou a assar um bolo, nunca como uma arma, uma ferramenta de libertação. A ideia era tão nova e perturbadora que fiquei em silêncio a absorver o seu peso. Tem cuidado, concluiu a Zefa, afastando-se como se a nossa conversa nunca tivesse acontecido. O conhecimento é como fogo, ilumina, mas também pode queimar quem não sabe manuseá-lo. A segunda lição veio do próprio Juvenal, embora de uma maneira que ele não planeara. Certa manhã, enquanto arrumava o seu quarto, encontrei uma carta aberta sobre a secretária. Não pretendia ler, ainda não conseguia decifrar textos longos com facilidade. Mas uma frase captou o meu olhar: retornará à faculdade em fevereiro. O meu coração disparou. Fevereiro estava a apenas algumas semanas de distância. Embora soubesse que o Juvenal eventualmente voltaria aos estudos, a confirmação da data tornou tudo dolorosamente real. Naquela tarde, durante a nossa lição escondida no pomar, ele notou a minha tristeza. O que foi, Teresa? Estás com dificuldade com os verbos? Balancei a cabeça, incapaz de formular em palavras o vazio que sentia. Como explicar que a sua partida significava muito mais que o fim das minhas aulas? Era o fim da única amizade que eu já tivera, o fim dos únicos momentos em que me sentia realmente humana. Vi uma carta hoje, confessei finalmente, sobre a tua volta à faculdade. Ele ficou em silêncio por um momento a olhar para as oliveiras carregadas de frutos. Sim, estou quase completamente recuperado. O médico diz que posso retomar os estudos no próximo semestre. Entendo, respondi, esforçando-me para parecer feliz por ele. Deves estar ansioso para voltar. Na verdade, disse ele hesitante, estou dividido. Quero continuar a minha formação médica, mas... Deixou a frase incompleta. Mas os seus olhos, quando encontraram os meus, continham algo que não consegui decifrar completamente. Talvez um lamento pelo que poderia ter sido num mundo diferente, onde eu não fosse apenas a rapariga trocada por 2 galinhas e ele não fosse o herdeiro dos Mendonça. Continuarás a estudar depois que eu for embora, afirmou ele, mudando de assunto abruptamente. Vou deixar alguns livros escondidos para ti. E quem sabe quando me formar e tiver a minha própria clínica possa... Novamente não completou o pensamento, deixando o suspenso no ar como uma promessa frágil demais para ser pronunciada. Foi então que compreendi a segunda lição crucial mesmo: a bondade tem limites impostos pela realidade. O Juvenal podia ensinar-me a ler às escondidas, podia tratar-me com respeito e até alimentar algum afeto por mim, mas não podia mudar o mundo em que vivíamos, nem as circunstâncias que nos separavam tão definitivamente quanto um abismo. Nos dias que se seguiram, estudei com uma intensidade febril, como se pudesse absorver anos de conhecimento em semanas.
Cada minuto com o Juvenal tornou-se precioso, cada palavra aprendida um tesouro a ser guardado. À noite, deitada na minha enxerga, praticava mentalmente o alfabeto formava. Palavras imaginava frases. Liberdade, futuro, esperança, palavras que antes não faziam parte do meu vocabulário, nem como conceito, nem como possibilidade. Uma ideia começava a formar-se na minha mente, ainda nebulosa, ainda assustadora demais para ser completamente abraçada, mas estava lá a crescer como uma semente após a chuva. Quando se tem conhecimento, talvez seja possível escolher um caminho diferente daquele que outros traçaram para nós. Eu não sabia ainda como essa ideia se transformaria em realidade ou quais seriam as consequências de persegui-la. Sabia apenas que a rapariga que chegara àquela herdade no valor de 2 galinhas não era mais a mesma que agora contemplava as estrelas pela pequena fresta da janela a sonhar com palavras e mundos além dos olivais. Fevereiro chegou com uma chuva fina e constante, que transformava tudo em tons de verde escuro. Os preparativos para a partida do Juvenal estavam em andamento. Malas eram arrumadas, roupas passadas com esmero, livros separados para retornarem à capital junto com o seu dono. Percebi uma mudança no comportamento da dona Eugênia. Se antes ela me observava com desconfiança explícita, agora exibia uma calma inquietante, quase satisfeita, como o gato que após longa espera está prestes a alcançar o pardal. A partir da próxima semana, voltas para a cozinha, anunciou ela uma manhã entrando no meu quartinho sem bater. O doutor concordou que não há mais necessidade de cuidados especiais para o Juvenal. Assenti silenciosamente, embora cada palavra fosse um golpe. Voltar à cozinha significava deixar o pequeno mundo que tinha construído, significava distância do Juvenal. Durante os seus últimos dias na herdade, significava acima de tudo o fim da ilusão de que algo na minha vida tinha realmente mudado. Como a senhora preferir, respondi com a submissão que se esperava de mim. O seu sorriso fino, quase imperceptível, confirmou as minhas suspeitas. Havia algo mais por trás daquela decisão. E não te preocupes com as tuas leituras, acrescentou ela, enfatizando a palavra com evidente desprezo. Não vais precisar disso para lavar panelas. Saiu antes que eu pudesse reagir, deixando claro que sabia mais do que deixava transparecer. O medo enrolou-se no meu estômago como uma cobra venenosa. Naquela tarde, durante o que seria uma das nossas últimas aulas secretas, contei ao Juvenal sobre a conversa. Ela sabe, concluí a voz trêmula. Não sei como, mas ela sabe que continuamos com as lições. O Juvenal franziu o senho, a sua expressão a oscilar entre preocupação e determinação. Isso não importa mais. Em 5 dias estarei em Lisboa. Ela não pode fazer nada para impedir o que já aconteceu. Aprendeste a ler e isso ninguém te pode tirar. Havia algo no seu tom que me inquietou, uma certeza juvenil de que tudo ficaria bem, de que o mundo se curvaria à sua vontade pelo simples facto de ser. Quem era uma convicção que só alguém que nunca teve de lutar pela sobrevivência poderia ter. Não é tão simples, argumentei, baixando a voz ainda mais. Vou ficar aqui depois que partires. A vida na herdade não vai parar só porque já não estás nela. Ele pegou nas minhas mãos entre as suas um gesto que jamais tinha feito antes e olhou-me diretamente nos olhos. Tenho um plano, disse com a intensidade de quem revela um segredo precioso. Vou levar-te comigo. As palavras pairaram entre nós como pássaros assustados à procura de onde pousar. O que não para morares comigo? Claro, apressou-se a explicar. Mas conheço uma família em Lisboa que precisa de uma empregada. São boas pessoas, professores universitários, têm filhos pequenos que precisam de alguém para cuidar deles. Lá poderias continuar a estudar, talvez até frequentar uma escola noturna para adultos. A possibilidade era tão inesperada, tão completamente fora do que eu jamais imaginara para mim, que fiquei sem palavras. Falaste disso com o teu pai? Consegui perguntar finalmente. O seu olhar desviou-se por um instante, e naquele pequeno gesto vi a resposta. Ainda não, mas vou falar. Ele deve-me isso depois do que fizeste por mim. Senti eu estaria morto. Deveria ter me sentido esperançosa, grata pela chance que ele estava a oferecer. Em vez disso, uma inquietação crescente tomou conta de mim.
Algo naquele plano soava como as promessas que o Dr. Arlindo fizera à minha tia quando me levou belas palavras que escondiam verdades mais duras. Juvenal, a tua mãe nunca permitiria. A minha mãe não decide tudo, rebateu ele com uma irritação que raramente demonstrava. O meu pai tem a palavra final nesta casa. Novamente a sua inocência assustou-me. Nos seus 18 anos privilegiados, ainda não tinha aprendido que o poder dentro de uma família raramente seguia as linhas oficiais de autoridade. O Dr. Arlindo podia ser o dono das terras e o chefe nominal da família, mas a dona Eugênia governava a casa e todos dentro dela com mão de ferro envolta em luvas de seda. Nos dias seguintes, uma tensão palpável pairou sobre a casa grande. O Juvenal passou horas trancado no escritório com seu pai, discussões cujo teor eu só podia imaginar. A dona Eugênia andava pelos corredores com passos rápidos e irritados. Os empregados trocavam olhares confusos, sentindo a tempestade que se formava, mas incapazes de identificar a sua origem. Eu continuava as minhas tarefas como se nada estivesse a acontecer, dividida entre o medo e a esperança. A ideia de sair da herdade e de começar uma nova vida longe dos fantasmas que me perseguiam ali era tentadora demais para ser ignorada. Mas cada vez que me apanhava a sonhar com essa possibilidade, lembrava-me das palavras da Zefa: cuidado com sonhos grandes demais para o teu tamanho, miúda. A queda dói mais quando se sonha alto. 3 dias antes da partida programada do Juvenal, fui chamada ao escritório do Dr. Arlindo, algo que jamais tinha acontecido antes. O meu coração batia tão forte enquanto eu caminhava pelo corredor que temi que pudessem ouvi-lo através das paredes. O escritório era um cômodo imponente com estantes de livros do chão ao teto e uma grande secretária de madeira escura. O Dr. Arlindo estava sentado atrás dela, charuto na mão, o rosto impenetrável. Ao seu lado de pé, como uma sentinela, estava a dona Eugênia, os lábios comprimidos numa linha fina de desaprovação. Fecha a porta, ordenou ele assim que entrei. Obedeci, sentindo como se estivesse a selar o meu próprio destino ao fazê-lo. O meu filho fez-me uma proposta interessante. Começou ele soltando uma baforada de fumo que formou um halo cinzento acima da sua cabeça. Parece que ele acredita que mereces oportunidades. A maneira como pronunciou a última palavra deixou claro que discordava completamente. O Juvenal é um rapaz idealista, continuou ele. É próprio da juventude. Acredita que o mundo pode ser moldado por boas intenções. Eventualmente aprenderá que a sociedade tem uma ordem e que essa ordem existe por um motivo. Permaneci em silêncio, os olhos baixos, as mãos cruzadas à frente do corpo como aprendera. A minha esposa informou-me de que tens aprendido a ler e a escrever, disse ele, mudando abruptamente de assunto. É verdade. Hesitei por um momento, depois assenti lentamente. Sim, senhor. Um olhar rápido para Dona Eugênia confirmou o que eu já suspeitava. Não havia surpresa no seu rosto, apenas uma satisfação sombria. E quem te tem ensinado? A pergunta que eu mais temia, aquela para a qual não tinha resposta, que não trouxesse consequências devastadoras. Naquele momento percebi que estava à beira de um precipício. A minha resposta determinaria não apenas o meu destino, mas também a natureza da minha alma. Poderia entregar o Juvenal e talvez garantir a minha permanência na herdade, ou poderia protegê-lo e enfrentar o que quer que viesse em seguida. A escolha, percebi com uma clareza súbita, não era realmente sobre quem me tinha ensinado a ler, era sobre quem eu escolheria ser daquele momento em diante. Aprendi sozinha, senhor. Respondi finalmente, erguendo os olhos para encarar o Dr. Arlindo diretamente, algo que jamais tinha feito antes. A observar, a ouvir, a praticar quando ninguém estava a olhar. Um silêncio pesado tomou conta do escritório. Podia sentir o olhar penetrante da dona Eugênia a tentar arrancar uma confissão diferente com a pura força da sua vontade. O Dr. Arlindo deu uma longa tragada no seu charuto, avaliando-me por trás da cortina de fumo que exalava. Esperas que eu acredite nisso? Perguntou ele finalmente, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Uma rapariga sem instrução alguma a aprender a ler e a escrever sozinha como por magia? Não foi magia, senhor, insisti, mantendo a calma que não sabia possuir.
Foi trabalho duro, todos os dias, todas as noites. Quando se quer muito algo, encontra-se um jeito. A dona Eugênia deu um passo à frente, os olhos a faiscar de raiva. Ela está a mentir, Arlindo. É óbvio que o Juvenal a ensinou. Tem andado obcecado com essa rapariga desde que ela lhe salvou a vida. Tem alguma prova disso? Perguntei, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma, com uma ousadia. A bofetada veio rápida e forte, deixando a minha face a arder e o gosto metálico de sangue na boca, onde o meu lábio tinha partido contra os dentes. Eugênia, exclamou o doutor Arlindo, levantando-se não por preocupação comigo, percebi, mas pela quebra de decoro que o ato representava. Ela está a desafiar-nos. Não vês, a dona Eugênia tremia de fúria. Está. Esta criatura que compramos por algumas moedas acha que nos pode enganar. A menção ao preço pago por mim, aquelas 2 galinhas que para sempre marcariam o meu valor, reacendeu algo dentro de mim, um fogo que pensei que os anos de submissão tinham extinguido completamente. Sim, senhora, é isso mesmo que Sol disse, passando as costas da mão sobre o lábio a sangrar. Uma criatura comprado uma mercadoria, e como toda a propriedade posso ser usada ou descartada ao bel prazer dos meus donos. Mas nem os senhores podem controlar o que existe dentro da minha cabeça. O doutor Arlindo voltou a sentar-se, um brilho estranho nos olhos. Não raiva, mas algo mais complexo, talvez até um relutante respeito. Sabes o que isto significa? Não sabes? Perguntou ele, ignorando a esposa que ainda tremia ao seu lado. Esta atitude, esta rebeldia. Sei, senhor, respondi com uma dignidade que não sabia possuir. Significa que não posso mais ficar aqui. Ele assentiu lentamente. Exatamente. Os empregados falam de ti como a rapariga que salvou o Juvenal. Tratam-te com deferência. Isso é perigoso, cria um precedente indesejável. Mais do que isso, interveio a dona Eugênia, recuperando a compostura. Ela tem ideias acima da sua posição. Quem sabe o que mais tem lido ou pensado? Quem sabe o que tem metido na cabeça do nosso filho? Não meti nada na cabeça de ninguém, senhora, respondi. Só aceitei o que me foi oferecido, uma chance de aprender. Chega! Decidiu o doutor Arlindo, cortando o que prometia transformar-se noutra discussão. Está decidido. Partirás amanhã cedo. O meu coração acelerou com uma mistura de medo e surpreendentemente alívio. Partir, deixar a herdade do Bom Retiro, era o que o Juvenal tinha sugerido. Não era talvez o seu plano tivesse funcionado de alguma forma inesperada. Para onde irei, senhor? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Para a herdade do meu irmão no Baixo Alentejo, respondeu ele sem emoção. Ele precisa de gente para a colheita do algodão. O trabalho é duro, mas vai manter-te ocupado o suficiente para esqueceres essas ideias de educação. A realidade da situação atingiu-me como um soco no estômago. Não era a liberdade que me esperava, mas outro tipo de prisão mais dura, mais distante, sem as pequenas misericórdias que tinha encontrado na herdade do Bom Retiro. E o Juvenal, as palavras escaparam antes que pudesse contê-las. O meu filho parte para Lisboa como planeado, respondeu o doutor Arlindo, o tom agora gelado. E seria melhor para todos, se ele não soubesse do teu reassentamento. Vão dizer-lhe que fugi, concluí, percebendo o plano. Que fui ingrata e fugi durante a noite. Precisamente a dona Eugênia sorriu, um gesto que não alcançava os seus olhos. Uma história tão comum não é a empregada que rouba e foge. O Juvenal ficará desapontado inicialmente, mas logo esquecerá. Os jovens sempre esquecem. Naquele momento compreendi que acabara de perder muito mais do que um lugar para ficar. Perderia também a minha história, não apenas o que tinha sido, mas o que poderia ter sido. O Juvenal acreditaria que eu tinha traído a sua confiança, que todo o nosso tempo juntos fora uma mentira. A ideia era quase insuportável. Posso ao menos despedir-me? Perguntei, sabendo já a resposta. Claro que não, respondeu a dona Eugênia, quase a rir da audácia do pedido. Ficarás no quarto dos fundos até amanhã sob vigilância. O Zeca, o capataz, levar-te-á antes do amanhecer. Os teus pertences serão revistados, acrescentou o doutor Arlindo, como se discutisse algo trivial como o cardápio do jantar. Qualquer material escrito será confiscado.
Na herdade do meu irmão, ninguém sabe que tens essas habilidades e seria melhor que continuasse assim. Entendi então toda a extensão do plano. Não bastava afastar-me fisicamente do Juvenal e da possibilidade de uma vida melhor. Era preciso garantir que eu voltasse à ignorância, que o conhecimento adquirido se tornasse inútil por falta de prática e oportunidade. Posso retirar-me, senhor? Perguntei, o rosto ainda a arder da bofetada, mas a voz firme. Ele fez um gesto de dispensa com a mão, já desinteressado, como se o assunto estivesse encerrado e a sua mente já tivesse passado para a próxima questão importante. Ao sair do escritório, encontrei a Carmela à espera no corredor. Os seus olhos não mostravam surpresa. Obviamente, ela também fazia parte do plano. Vem comigo, ordenou, segurando o meu braço com força desnecessária. E nem penses em tentar alguma gracinha. Enquanto me conduzia pelos corredores da casa grande, em direção ao quarto dos fundos onde ficaria confinada, uma única certeza crescia dentro de mim. Não importava para onde me mandassem. Não importava quão duro fosse o trabalho ou quão vigilantes fossem os meus novos captores. Eles podiam controlar o meu corpo, mas não mais a minha mente. A rapariga que valia 2 galinhas estava prestes a descobrir que a verdadeira prisão não é feita de paredes, mas de ignorância. E dessa prisão, graças ao Juvenal, eu já tinha escapado. O quarto dos fundos era pouco mais que um depósito sem janelas. Apenas uma pequena fresta sob a porta permitia a entrada de uma faixa estreita de luz. O ar era pesado a cheirar a mofo e produtos de limpeza. Uma enxerga velha foi trazida para que eu pudesse descansar durante a noite, mas o sono estava longe dos meus pensamentos. Sentei-me no canto mais distante da porta, abraçando os joelhos contra o peito, a tentar organizar a tempestade de emoções que me consumia: raiva, medo, desespero e, surpreendentemente, uma centelha de determinação que se recusava a apagar. Horas se passaram. Ouvi os sons da casa a aquietarem-se gradualmente, portas, a fecharem-se, vozes a diminuírem, passos a afastarem-se. A noite caiu completamente, e com ela veio o silêncio opressivo da escuridão. De tanto em tanto, escutava os passos de alguém do lado de fora, provavelmente o Zeca ou algum outro empregado designado para garantir que eu não escapasse. De repente, um ruído diferente, leve, quase imperceptível, como o arranhar de um rato. Então um sussurro urgente através da fresta sob a porta: Teresa, estás aí? Reconheci imediatamente a voz do Juvenal. O meu coração disparou enquanto me arrastava rapidamente até a porta, deitando-me no chão para aproximar a minha boca da fresta. Juvenal como? Ouvi os empregados a cochicharem. Disseram que vai ser mandada embora amanhã. A urgência na sua voz era palpável, misturada com uma raiva contida que nunca tinha notado antes. É verdade, confirmei, mantendo a voz o mais baixa possível. O teu pai manda-me para a herdade do teu tio no Alentejo. Por quê? O que aconteceu? A tua mãe descobriu sobre as aulas. Eles queriam saber quem me estava a ensinar. Um breve silêncio. Contaste? Perguntou ele, atenção evidente mesmo através daquele fino espaço entre a porta e o chão. Claro que não respondi, quase ofendida com a pergunta. Disse que aprendi sozinha. Ouvi o seu suspiro de alívio seguido por uma exclamação abafada de frustração. Isto é absurdo. Vou falar com o meu pai agora mesmo. Não supliquei. Só vai piorar as coisas. Eles estão determinados a mandar-me embora. E se tu te envolveres, vão saber que menti para te proteger. Mas não podemos deixar isto acontecer, insistiu ele. Tenho um plano. Vou tirar-te daqui esta noite. A proposta era tão inesperada que por um momento fiquei sem palavras. Como perguntei finalmente. Tenho as chaves da despensa. A porta dos fundos dá para o pomar. Posso distrair o vigia enquanto escapas. Um amigo meu da faculdade tem uma quinta perto de Santarém, podemos ir para lá e depois. Juvenal, interrompi, percebendo a loucura daquele plano nascido do idealismo juvenil. Pensa bem, o teu pai é um homem poderoso. Encontrar-nos-iam em questão de dias. E então, o que serias forçado a voltar e eu? Nem ousei completar a frase. Não pode ser pior do que o que já planeiam para ti, argumentou ele, a voz a tremer de emoção. Na herdade do meu tio vais trabalhar até a exaustão, sem chance de usar o que aprendeste, sem futuro.
As suas palavras perfuraram o meu coração porque continham a verdade que eu já conhecia. Mas havia algo que ele na sua juventude privilegiada ainda não compreendia. Juvenal pensa em quem somos, disse, lutando contra as lágrimas que ameaçavam sufocar-me. Tu és o filho do Dr. Arlindo Mendonça. Eu sou a rapariga que foi trocada por 2 galinhas. Os nossos mundos nunca foram feitos para se encontrar exceto como patrão e empregada. Isso não me importa, insistiu ele com a convicção apaixonada da juventude. Mas importa para o mundo, respondi com a sabedoria amarga que a vida me ensinara cedo demais. E o mundo é mais forte que nós os dois. Houve um som abafado, como se ele tivesse encostado a testa contra a porta em frustração. Então é isso. Simplesmente aceitas. Depois de tudo que aprendeste, de tudo que conquistaste, a pergunta atingiu-me como um desafio. Era verdade. Por que me estava a conformar tão facilmente? Não tinha lutado tanto para aprender, para crescer, para me tornar mais do que as circunstâncias do meu nascimento determinaram. Não respondi uma nova resolução a afirmar-se na minha voz. Não aceito. Mas também não te vou arrastar para uma fuga que só traria desgraça para nós os dois. O que vais fazer então? Respirei fundo a organizar pensamentos que até aquele momento eram apenas sentimentos confusos. Vou embora amanhã como eles planeiam. Vou para a herdade do teu tio. Mas não ficarei lá para sempre. Vou continuar a aprender mesmo que tenha de o fazer às escondidas. Vou economizar cada tostão que puder. E um dia vou sair daqui pelos meus próprios meios, com as minhas próprias forças. O silêncio que se seguiu tinha um peso diferente. Não era mais desespero, mas algo próximo do respeito. Quero ajudar, disse ele finalmente. Já ajudaste, respondi com sinceridade. Ensinaste-me a ler. Mostraste-me que existe um mundo além destas paredes. Deste-me uma ferramenta que ninguém me pode tirar, não importa para onde me mandem. Não é o suficiente. É mais do que qualquer outra pessoa já fez por mim, assegurei. Ouvi passos a aproximarem-se no corredor e congelei. Alguém está a vir, sussurrei urgentemente. Vai, Teresa, vai insistir. E promete que não farás nada impulsivo. Continua os teus estudos, torna-te médico. É o que nasceste para ser. Os passos estavam cada vez mais próximos. Prometo que te vou encontrar um dia, declarou ele num tom que não admitia dúvidas. Não importa quanto tempo leve. Antes que eu pudesse responder, percebi que ele se tinha afastado. Segundos depois, a porta do depósito abriu-se abruptamente, revelando o rosto severo do Zeca, o capataz. Quem estava aqui? Exigiu saber, segurando um candeeiro que lançava sombras fantasmagóricas pelas paredes descascadas. Ninguém, respondi sentada exatamente onde estivera quando ele saíra para sua ronda. Estava a rezar, a pedir força para amanhã. Ele examinou-me com desconfiança, mas não encontrando nada fora do lugar, recuou. Descansa enquanto podes, advertiu a sua voz áspera como lixa. Partimos antes do nascer do sol e o caminho é longo. Quando a porta se fechou novamente, levando consigo a frágil luz do candeeiro, não senti o desespero a retornar. Em vez disso, uma estranha calma tomou conta de mim. Aquela conversa com o Juvenal tinha transformado algo dentro de mim. Não era mais apenas uma vítima das circunstâncias, mas alguém com um plano, um propósito, uma promessa a si mesma. Naquela noite, uma verdade cristalizou-se no meu coração. O valor de uma pessoa não é determinado pelo preço que outros pagam por ela, mas pelo que ela decide valer para si mesma. A viagem para a herdade de Santa Clara, a propriedade do irmão do Dr. Arlindo, foi longa e penosa. Saímos antes mesmo de os primeiros raios de sol tocarem as planícies do Alentejo, quando o mundo ainda estava envolto em sombras e as estrelas resistiam em desaparecer do céu. O Zeca conduzia a carroça em silêncio a fumar um cigarro de palha que iluminava o seu rosto severo a cada tragada. Levei apenas uma trouxa pequena, não muito maior que aquela com que tinha chegado à herdade do Bom Retiro anos antes. Os meus pertences tinham sido minuciosamente revistados. Qualquer coisa que remetesse a letras ou números tinha sido confiscada. De tudo o que aprendi, restava apenas o que eu guardava na memória. Cruzamos estradas de terra batida, ribeiras, caudalosas vilas pequenas, onde as pessoas nos observavam com curiosidade distante. Em cada paragem para descansar os cavalos,
O Zeca vigiava-me como se eu fosse uma criminosa perigosa sempre pronta para fugir. Nem penses nisso, advertiu ele quando percebeu o meu olhar a avaliar a distância até a próxima curva do caminho. Estes matos escondem javalis e cobras, e se eles não te apanharem, os homens do patrão apanham. Não seria a primeira vez. Havia uma ameaça implícita nas suas palavras que me fez recuar, não por medo das feras selvagens ou dos capangas, mas pela compreensão súbita de que fugir sem um plano seria apenas trocar uma prisão por outra talvez ainda mais perigosa. No segundo dia de viagem, quando o sol já se punha no horizonte atingir o céu de vermelho sangue, avistamos os primeiros campos de algodão da herdade de Santa Clara. Fileiras intermináveis de plantas de um verde profundo pontilhadas de branco, como se a neve tivesse caído seletivamente sobre elas. Homens, mulheres e até crianças curvavam-se entre as fileiras a colher os capulhos brancos que transbordavam dos cestos amarrados à cintura. O teu novo lar, anunciou Zeca com uma satisfação cruel, observando a minha reação ao panorama de trabalho árduo que se estendia à nossa frente. A casa-sede da herdade era menor que a do Bom Retiro, mas ainda imponente em comparação com as habitações miseráveis dos trabalhadores que se aglomeravam a alguns quilômetros de distância. Fomos recebidos pelo Dr. Augusto, irmão mais velho do Arlindo, um homem corpulento de bigode grisalho e olhos frios como pedras de rio. Então esta é a moça problemática, comentou ele, examinando-me como se avaliasse uma peça de gado. O Arlindo escreveu-me sobre ti. Diz que tens ideias acima do teu lugar. Mantive os olhos baixos como tinha aprendido a fazer, embora por dentro algo se rebelasse contra essa submissão forçada. O senhor não terá problemas comigo, respondi medindo cada palavra. Certamente não terei, concordou ele com um sorriso que não alcançava os seus olhos. Aqui não há lugar para devaneios. O trabalho começa antes de o sol nascer e termina quando já não se enxergam os capulhos. As mãos cortadas pelas folhas ásperas do algodão são o único livro que os meus trabalhadores conhecem. Naquela mesma noite, após uma refeição simples de sopa de pão e couve servida na cozinha dos empregados, fui conduzida ao alojamento das mulheres solteiras. Um barracão comprido com dezenas de esteiras espalhadas pelo chão de terra, batida. O ar era pesado, misturando o cheiro de suor, feijão cozido e o odor acre do algodão recém-colhido. As mulheres observavam-me com desconfiança, avaliando a novata que chegava de outra herdade. Algumas tinham olhares opacos pela exaustão, outras exibiam uma curiosidade hostil. Essa aí tem mãos de quem nunca pegou na enxada, comentou uma mulher mais velha de cabelos grisalhos e rosto marcado por cicatrizes antigas. De onde vens, rapariga da herdade do Bom Retiro? Respondi, procurando um espaço vazio para colocar a minha trouxa. Trabalhava na casa grande. Um murmúrio percorreu o barracão. A herdade do Bom Retiro era conhecida na região pela sua riqueza e pela mão dura com que o Dr. Arlindo administrava as suas propriedades. E o que fizeste para seres mandada embora? Perguntou outra mulher mais jovem com um bebê adormecido nos braços. Roubaste e partiste algo valioso. Hesitei, medindo a minha resposta. O que poderia dizer? Que fui punida por aprender a ler. Que o meu crime foi aspirar a algo mais que a servidão perpétua. Não servi mais aos propósitos deles? Respondi finalmente. A mulher mais velha riu um som áspero como folhas secas. Aqui toda a gente serve a um propósito, rapariga, até quebrar. Depois são descartados como ferramentas velhas. Naquela primeira noite deitada numa esteira estreita a ouvir a respiração pesada de dezenas de mulheres exaustas pelo trabalho, permiti-me chorar silenciosamente, não por autocomiseração, mas pela magnitude do desafio que tinha assumido. Como poderia manter a minha promessa de escapar daquela vida, quando tudo ao meu redor era projetado para exaurir não apenas o corpo, mas também o espírito? O amanhecer chegou rápido demais, anunciado pela sineta estridente que convocava todos para mais um dia de labuta. Levantei-me junto com as outras mulheres, lavei o rosto na água fria da bacia comunitária e recebi o meu cesto para colher. Os campos de algodão estendiam-se até ao horizonte como um mar branco e esverdeado.
Ao meu lado, uma menina de não mais que 8 anos ajustava o seu próprio cesto à cintura com a destreza de quem já conhecia bem aquele movimento. Primeira vez, perguntou ela, notando a minha hesitação. Assenti, tentando imitar a maneira como ela amarrava o cesto. As pontas das folhas cortam como navalhas, advertiu ela, mostrando-me as próprias mãos calejadas e marcadas por cicatrizes finas. Depois do 3º dia não dói tanto. A pele endurece. Segui a sua orientação sobre como colher os capulhos, sem ferir demais os dedos, agradecida pela pequena bondade em meio à hostilidade generalizada. No final daquele 1º dia, as minhas mãos estavam em carne viva, a sangrar em diversos pontos onde as folhas afiadas tinham rasgado a pele. O meu cesto, menos cheio que os das outras colhedoras, rendeu-me olhares de desaprovação do capataz e a ameaça de redução na já minguada ração diária. À noite, enquanto uma das mulheres mais velhas aplicava uma pasta de ervas nas minhas mãos feridas, permiti-me lembrar da conversa com o Juvenal através da porta do depósito. As suas palavras sobre encontrar-me um dia pareciam agora como um sonho distante, quase infantil na sua impossibilidade. Em que estás a pensar, rapariga da casa grande? Perguntou a mulher, notando o meu olhar perdido. Em promessas, respondi vagamente. Ela sorriu, revelando uma fileira irregular de dentes amarelados. Aprende depressa que não há lugar para promessas, apenas para a sobrevivência. Deitei-me naquela noite com uma dor que ia além das feridas físicas. Era o peso esmagador da realidade contra a frágil esperança que tinha nutrido. Como poderia continuar a aprender a crescer quando cada fibra do meu ser seria consumida apenas para sobreviver até o próximo dia? Então, enquanto o silêncio da noite era quebrado apenas pelos suspiros exaustos e o choro ocasional de crianças, fiz algo que não fazia desde que perdera a minha família, rezei. Não com as palavras decoradas do catecismo, mas com as minhas próprias, formadas lentamente na minha mente, letra por letra, como o Juvenal me ensinara. Não me vou esquecer, prometi a mim mesma, traçando letras invisíveis no ar acima do meu peito. Não vou desistir. E assim, no lugar mais improvável entre pessoas quebradas por um sistema cruel, a rapariga, que valia 2 galinhas, começou a traçar o seu caminho para a liberdade, não com passos físicos, mas com a determinação silenciosa de quem descobriu o verdadeiro valor está na capacidade de sonhar além das circunstâncias. Os anos nos campos de algodão da herdade de Santa Clara passaram como páginas de um livro difícil, lentamente, dolorosamente, mas inevitavelmente virando. Primeiro 1 ano, depois 2, e assim foram se acumulando. As mãos que antes sangravam diariamente desenvolveram calos grossos. A pele, antes clara por trabalhar dentro da casa grande, escureceu sob o sol inclemente. O corpo frágil ganhou músculos que desconhecia possuir. Adaptei-me porque não tinha escolha. Como a água que encontra caminhos entre as pedras, aprendi a fluir nas fendas do sistema que tentava aprisionar-me. Durante o dia, era apenas mais um corpo curvado entre as fileiras intermináveis de algodão. À noite, quando todos dormiam exaustos, era a guardiã obstinada do conhecimento que ninguém me poderia tirar. Sem papel, sem lápis, sem livros, tive de desenvolver estratégias para não esquecer o que tinha aprendido com o Juvenal. Na terra úmida perto da ribeira onde lavávamos roupas aos domingos, traçava letras e palavras com um graveto, apagando-as rapidamente após memorizar o seu formato. Nas noites sem lua, desenhava o alfabeto nas costas de outras mulheres que, como eu, ansiavam por algo além da existência embrutecedora que levávamos. Para que serve isso? Perguntou-me certa vez a Conceição, uma moça mais jovem que eu, enquanto eu traçava palavras nas suas costas suadas após um dia nos campos. Ler não enche a barriga nem alivia a dor. Serve para lembrar que somos gente, respondi simplesmente. Gente com pensamentos que vão além destes campos. Com o tempo, formou-se um pequeno grupo de mulheres que se reuniam em segredo, não para conspirar contra os patrões. Isso seria suicídio, mas para aprender. Alfabetizei 6 mulheres e 3 crianças durante aqueles anos. Os nossos livros eram as histórias que contávamos umas às outras. As nossas canetas eram os dedos calejados. O nosso papel era a memória coletiva que cultivávamos. Para o doutor Augusto e os seus capatazes,
Eu era apenas uma trabalhadora silenciosa que cumpria a sua cota diária sem causar problemas. Aos olhos do poder, tornei-me invisível. E nessa invisibilidade, encontrei espaço para crescer. No 4º ano, na herdade de Santa Clara, veio a oportunidade que eu tanto esperava. A esposa do doutor Augusto, a dona Hermínia, procurava uma empregada para trabalhar na casa-sede. A anterior tinha partido para se casar com um comerciante de uma vila próxima. Entre as mulheres dos campos, poucas tinham experiência com o serviço doméstico. Trabalhei na casa grande da herdade do Bom Retiro por anos, mencionei casualmente a supervisora quando soube da vaga. Sei cozinhar, limpar, passar, cuidar de crianças. Não mencionei que também sabia ler e escrever. Algumas habilidades são mais valiosas quando mantidas em segredo. Assim, aos 22 anos, deixei os campos de algodão para retornar ao ambiente doméstico. As minhas mãos, mesmo após semanas de ungüentos e cuidados, nunca voltaram a ser macias. A pele permaneceu grossa, marcada por cicatrizes finas como as linhas de um mapa, o mapa da minha própria história. A vida na casa-sede era incomparavelmente mais fácil que nos campos, mas também mais vigiar. A dona Hermínia era uma mulher detalhista e exigente. Tinha olhos de lince para menor imperfeição, uma mancha na toalha de mesa, um grão de poeira no aparador, uma flor fora de lugar no arranjo do centro da sala. Mas, diferentemente da dona Eugênia, não era cruel. Era apenas uma mulher que compensava sua própria insignificância no casamento, controlando obsessivamente o seu pequeno reino doméstico. Foi nas estantes da biblioteca raramente usada que encontrei o meu verdadeiro tesouro. Enquanto espanava os volumes empoeirados que o Dr. Augusto mantinha mais por ostentação que por interesse, descobri que podia ler alguns títulos. Quando estava sozinha, primeiro apenas algumas páginas roubadas durante a limpeza, depois capítulos inteiros nas noites em que os patrões saíam para jantares ou festas. Lia tudo: romances, história, geografia, até mesmo os livros de contabilidade da herdade que encontrei no escritório. Foi nos números das colheitas, nas anotações sobre vendas e compras, que comecei a entender verdadeiramente o sistema que sustentava aquelas herdades. Vi como o nosso trabalho gerava uma riqueza que nunca chegava às nossas mãos, como éramos mantidos exatamente no limiar entre a sobrevivência e a fome, garantindo a nossa dependência perpétua. Compreendi também algo que mudaria a minha vida: o mundo estava a mudar. Nos jornais que o Dr. Augusto recebia da capital, li sobre novas leis trabalhistas, sobre sindicatos, sobre direitos que nunca soubemos que poderíamos ter. Portugal da década de 1960 newtonão era mais o mesmo país em que eu tinha crescido. No 6º ano da minha estadia na herdade de Santa Clara, tomei a decisão que tinha adiado por tanto tempo. Usando os conhecimentos adquiridos e algumas economias guardadas, moedas insignificantes escondidas durante anos numa lata enterrada sob a mangueira, planeei a minha partida. Não foi uma fuga dramática no meio da noite. Foi uma saída calculada, pensada, preparada durante meses. Primeiro estabeleci contato com uma prima distante de uma das cozinheiras que trabalhava como doméstica em Santarém. Através dela consegui a promessa de um lugar para ficar e possivelmente um trabalho. Então, num domingo após a missa que os patrões faziam questão que frequentássemos para salvar as nossas almas, apresentei o meu pedido formal de dispensa ao Dr. Augusto. "Quero ir embora", senhor, disse simplesmente, enquanto ele fumava o seu charuto na varanda. "Tenho parentes em Santarém que precisam de mim." Ele olhou para mim como se eu tivesse anunciado que pretendia voar até a lua. "Não és livre para ir e vir como bem entenderes, rapariga?" Respondeu soltando uma baforada de fumo. "O meu irmão colocou-te sob a minha responsabilidade." "Com todo respeito, senhor", insisti, mantendo a voz calma. "Apesar do coração acelerado, não sou propriedade do seu irmão nem sua. A escravidão acabou há quase um século." O charuto quase caiu da sua boca. Nunca em 6 anos eu tinha falado daquela maneira. Aos seus olhos eu era apenas a empregada silenciosa e eficiente, sem opiniões ou desejos próprios. "Quem te meteu essas ideias na cabeça?", perguntou a voz baixa e perigosa. "Ninguém, senhor. Aprendi sozinha. Como aprendi a ler e a escrever mesmo quando tentaram impedir-me." O silêncio que se seguiu
foi como um momento antes de uma grande tempestade carregado de eletricidade e promessa de destruição. Mas eu estava preparada. Na pior das hipóteses, fugiria naquela mesma noite. Na melhor, sairia com a dignidade de quem conhecia os seus direitos. Para minha surpresa, ele começou a rir. Não uma risada cruel, mas genuinamente divertida. És igual à tua mãe, disse ele, deixando-me completamente atônita. A mesma teimosia, o mesmo olhar desafiador. O senhor conheceu a minha mãe. Conhecia a Sebastiana quando éramos jovens. Revelou o doutor Augusto o seu olhar a perder-se nas lembranças. Antes de ela casar com o teu pai, antes de eu me tornar. Isto gesticulou vagamente ao redor, indicando à herdade a sua posição, tudo o que representava. Ela trabalhava na casa dos meus pais. Tinha o mesmo fogo nos olhos que vejo nos teus agora. Permaneci em silêncio a tentar processar aquela revelação inesperada. Era como se o mundo que eu conhecia estivesse de repente a girar noutra direção. Foi por isso que concordei em receber-te quando o Arlindo pediu. Queria ver o que tinha restado da Sebastiana na filha dela. Aquelas palavras despertaram uma onda de emoções que pensei ter enterrado profundamente lembranças da minha mãe, o seu sorriso cansado às suas mãos, o modo como cantava enquanto trabalhava. O Senhor sabia quem eu era desde o começo. Ele assentiu lentamente, apagando o charuto num cinzeiro de prata. Sabia, assim como sei que não és propriedade de ninguém. Nunca foste. No dia seguinte parti da herdade de Santa Clara com uma pequena trouxa de roupas, as minhas economias escondidas, num lenço amarrado à cintura e uma carta escrita pelo próprio doutor Augusto a atestar o meu bom caráter e habilidades como empregada doméstica, um documento que abriria portas que de outra forma permaneceriam fechadas para uma mulher sem apelido ou conexões. Santarém foi apenas o começo. De lá fui para Lisboa, onde a cidade grande engolia pessoas como eu aos milhares, mas também oferecia oportunidades impensáveis nas herdades do interior. Trabalhei em casas de família, depois numa padaria, e finalmente consegui um emprego como auxiliar numa pequena escola primária, onde a minha alfabetização, antes motivo de punição, tornou-se o meu maior trunfo. À noite frequentava o ensino recorrente. Aos fins de semana, devorava livros emprestados da pequena biblioteca do bairro. Com 30 anos, algo que parecia impossível aconteceu. Obtive o meu diploma do magistério primário. Eu, Teresa Maria de Jesus, a rapariga trocada por 2 galinhas, tornei-me professora. A minha primeira turma foi numa escola da periferia, onde muitas crianças vinham de famílias como a minha deslocadas, fragmentadas a lutar para sobreviver nas margens da sociedade. Ali encontrei o meu verdadeiro propósito. Cada letra ensinada, cada palavra formada por aquelas crianças era uma pequena vitória contra o sistema que tentara manter-me na ignorância. Os anos passaram, Portugal mudou, eu mudei, o mundo mudou. Da ditadura à democracia, novas constituições, novos direitos. Envelheci a ensinar sempre com a mesma paixão do primeiro dia. Nunca me casei, nunca tive filhos biológicos, mas centenas de crianças passaram pelas minhas mãos carregando um pedaço do conhecimento que eu lutara tanto para conquistar. Em 1997, já olhar com os cabelos grisalhos e as mãos marcadas tanto pelo trabalho nos campos quanto pelo giz das salas de aula, recebi uma correspondência inesperada. O envelope tinha o timbre de um hospital renomado da capital e dentro dele uma carta manuscrita: prezada Senhora Teresa Maria de Jesus, talvez não se lembre de mim. O meu nome é Juvenal Mendonça, filho de Arlindo, e Eugênia Mendonça, da herdade do Bom Retiro. Por décadas tenho procurado notícias suas sem sucesso. Somente agora, através de uma incrível coincidência, uma paciente minha que foi sua aluna há anos, consegui o seu endereço. Gostaria imensamente de a reencontrar se assim o permitir. Tenho muito a dizer-lhe e mais ainda a agradecer-lhe. Aguardo a sua resposta. Dr. Juvenal Mendonça. O encontro aconteceu num café no centro de Lisboa. Ele, um senhor respeitável de meia-idade, diretor de um hospital de beneficência. Eu, uma professora aposentada, que dedicara a vida a ensinar aqueles que, como eu um dia, não tinham acesso ao conhecimento.
Nunca acreditei que tinhas fugido foram as suas primeiras palavras depois dos cumprimentos formais. Conhecia-te bem demais para acreditar naquela história. A sua mãe era muito convincente e respondia observando as marcas que o tempo deixara no seu rosto antes tão jovem nas minhas lembranças. Ah, ela confessou tudo anos depois no leito de morte. Pediu perdão pelo que lhe fizera. E você perdoou? Ele hesitou como se nunca tivesse considerado realmente aquela questão. Não era o meu perdão para dar, respondeu finalmente. Era o seu. Ficamos em silêncio por um momento, as décadas que nos separavam a pesar entre nós, como um rio largo demais para atravessar. Cumpriu a sua promessa, comentei finalmente. Tornou-se médico. E você, a sua, replicou ele com um sorriso suave. Nunca desistiu. Conversamos por horas naquela tarde sobre os caminhos que as nossas vidas tinham tomado, sobre o que aprendemos, sobre como o mundo tinha mudado e o quanto ainda precisava de mudar. Não havia ressentimentos. O tempo é um grande mestre, e eu tinha aprendido que carregar mágoas é como beber veneno e esperar que o outro morra. Antes de nos despedirmos, ele entregou-me um pacote embrulhado em papel pardo. O que é isto? Perguntei surpresa. Algo que lhe pertence há muito tempo. Quando abri, encontrei o velho dicionário que usávamos nas nossas aulas secretas, aquele que a dona Eugênia tinha confiscado tantos anos antes. Como? Estava entre as coisas da minha mãe. Quando ela faleceu, explicou ele. Acho que nunca teve coragem de o destruir apesar de tudo. Hoje, sentada na varanda da pequena casa que consegui comprar com a minha reforma folheio, aquele mesmo dicionário. As páginas amareladas guardam não apenas definições de palavras, mas também a definição da minha vida, uma jornada de uma rapariga que o mundo avaliou no preço de 2 galinhas, até a mulher que descobriu que o verdadeiro valor está no que escolhemos ser, não no que os outros decidem que somos. O Juvenal visita-me algumas vezes por ano. Trazemos à tona lembranças, partilhamos histórias, celebramos as pequenas vitórias que a vida nos concedeu. Não é romance. Nunca foi. Nunca seria. É algo mais profundo o reconhecimento de 2 almas que por um breve momento na juventude enxergaram além das barreiras que a sociedade tinha erguido entre elas. Quando as crianças do bairro vêm visitar-me, filhos e netos de ex-alunos que ainda me chamam carinhosamente de professora Teresa, conto-lhes histórias. Não a história da rapariga trocada por galinhas, essa guardo para mim. Conto sobre o poder transformador das palavras, sobre como aprender a ler pode abrir portas que parecem trancadas para sempre. A vida nem sempre é justa, digo-lhes enquanto distribuo rebuçados de hortelã que sempre guardo num pote colorido na estante. Mas o conhecimento dá-nos ferramentas para lutar por justiça. E quando perguntam se sou feliz, sorrio e respondo com sinceridade, sou livre. E descobri que no fim de contas é isso que importa. Porque a rapariga que valia 2 galinhas descobriu ao longo de décadas de luta e aprendizagem que o seu valor real nunca poderia ser medido por outros apenas por ela mesma. E essa talvez tenha sido a aprendizagem mais valiosa de todas. Quando as cigarras cantam forte no calor da tarde, como cantavam naquele dia distante em que deixei o monte da minha tia, ainda sinto um aperto no peito. Não de dor ou nostalgia, mas de gratidão. Gratidão pela jornada, por cada obstáculo que me tornou mais forte, por cada pessoa que cruzou o meu caminho, mesmo aqueles que pretendiam diminuir-me. Porque no final não somos definidos pelo que nos acontece, mas pelo que escolhemos fazer com isso. E eu escolhi transformar aquelas 2 galinhas no preço inicial de uma liberdade que ninguém jamais poderia comprar ou vender. E aí, pessoal, contem pra gente nos comentários de que cidade ou país vocês estão nos assistindo. Gostaram da história de hoje? A opinião de vocês é muito importante para nós. Desejo do fundo do coração que todos vocês estejam sempre bem e em paz onde quer que estejam. E se você também tiver uma história interessante, uma experiência de vida que queira compartilhar, por favor conte para nós nos comentários. Vamos adorar ler e criar essa comunidade de histórias juntos